Você sabe o que é e para que serve uma placa de vídeo? Não? Bem, deixa eu te fazer uma outra pergunta então. Qual a função da tela do seu computador e celular? Te permitir visualizar o que está acontecendo, né? Certo. E você já se perguntou como o seu computador consegue gerar e transmitir essas imagens para você? A resposta é através da placa de vídeo. A placa de vídeo é um componente de hardware do seu computador, que fica responsável por gerar e administrar o que você vê na sua tela, sendo em uma página da web, um documento no Word, um jogo, uma imagem ou um filme. Ela é como um computador dentro do computador, possuindo memória e processador próprio, a GPU, Graphical Processing Unit. Reparem que as memórias ficam distribuídas ao redor da GPU, já que quanto mais próximas, maior a velocidade da troca de informação. Aqui nesta região temos o painel traseiro da placa, onde estarão todas as saídas de vídeo, como HDMI e DisplayPort. Nesta parte inferior temos a PCI Express, que é utilizada para se conectar ao computador e oferece uma pequena parcela de energia à placa, não sendo esta a fonte de alimentação principal. A alimentação efetiva da placa é realizada nesta região, através de coletores que podem variar de acordo com cada modelo. Neste modelo, da Sapphire Pulse RX 5700 XT, a alimentação é feita por dois coletores, um de 8 e um de 6 pinos. Essa tensão de entrada é então filtrada para que os componentes da placa recebam somente a tensão que necessitam. Essa filtragem é feita pelo conjunto VRM. Mas então, qual a diferença entre uma GPU e uma CPU? Bem, ambos processadores apresentam muitos fatores em comum. No entanto, possuem arquiteturas diferentes, já que são construídos para diferentes fins. Uma CPU é otimizada para processar dados em uma maneira sequencial, já que possui poucos cores mais robustos, com altas velocidades de clock, podendo fazer trocas de tarefas de maneira muito rápida, criando uma impressão de paralelismo. No entanto, este processador é idealizado para rodar uma tarefa por vez. Já a GPU é um processador especializado cujo trabalho é realizar uma rápida manipulação de memória e acelerar o computador para determinadas tarefas, que requerem um alto grau de paralelismo, utilizando para isso milhares de cores menores, sendo seus instruction sets otimizados para operações de ponto flutuante e matrizes aritméticas, alcançando resultados extremamente rápidos, com álgebra linear e tarefas similares que exigem um alto grau de paralelismo. Para deixar um pouco mais clara essa diferença, usarei uma analogia elaborada por Rodrigo Baltar. Imagine uma sala com 4 professores matemáticos, que possuem doutorados em matemática aplicada. Você tem 4 salas e cada professor fica em uma sala. Do outro lado, imagine que você tem 800 salas, cada uma com um aluno de ensino médio, que saiba fazer operações matemáticas mais básicas, como somas, divisões, subtrações, multiplicações e também cálculos logaritmos e de potência. Agora imagine que um cálculo é dado para o sistema de professores e também para o de alunos. Os professores são capazes de resolver qualquer tipo de cálculo, no entanto levarão mais tempo, já que estão em menor quantidade. Já o sistema de alunos consegue resolver cálculos geométricos de vértices, arestas e iluminação, mais simples em essência que os resolvidos pelos professores, só que, por haver uma grande quantidade de alunos, esses cálculos são resolvidos muito rapidamente. Como devem ter percebido, cada sala seria um núcleo, um core. Logo, a CPU seria o sistema com menor quantidade de salas, mas com maior capacidade de resolução de cálculos mais complexos. Já a GPU seria o sistema com uma grande quantidade de salas, com capacidade de resolver problemas mais específicos, relacionados a cálculos de vértices, cores e iluminação em uma alta velocidade. Você pode pensar, ok, mas como essa placa funciona? Bem, é um processo complexo, mas, em sumo, a CPU envia as informações sobre a imagem que deve ser processada à GPU, e com essas informações, a placa determina, através de inúmeros cálculos por segundo, seguindo o pipeline gráfico, como usar os pixels na tela para representar essa imagem, transformando os dados binários do processador em imagens e enviando essas informações para a sua tela. Bem, agora que entendemos um pouco sobre o que são e para que servem as placas, vamos discutir seus diferentes tipos, on-board e off-board. On-board são as placas que costumam vir embutidas na placa-mãe, sendo bem mais básicas, focando-se em tarefas mais simples, que não exigem grande processamento,
não sendo as mais adequadas para rodar jogos, programas mais pesados ou oferecer altas resoluções, já que acabam usando o processamento da CPU do computador para realizar essas atividades, trazendo maior lentidão ao computador. Placas on-board de notebooks costumam oferecer um maior desempenho que as de desktops, sendo capazes de rodar aplicações um pouco mais pesadas. Mesmo assim, não são as mais recomendadas para esse tipo de atividades. Já as placas off-board ou placas dedicadas são componentes muito mais potentes que visam alcançar a melhor potência gráfica possível, sendo maiores e mais poderosas. As placas dedicadas são as recomendadas para a execução de tarefas que exijam um maior poder de processamento gráfico. E o FPS? Bem, FPS ou frames per second é a quantidade de imagens exibidas por segundo para o usuário. Logo, logicamente, quanto melhor a placa de vídeo escolhida, melhor o FPS que a mesma consegue entregar para aplicações mais pesadas, como jogos. Quanto maior a tela de exibição ou quanto mais pesada a aplicação, mais difícil se torna a tarefa de manter um elevado FPS, já que há uma maior quantidade de pixels ou de detalhes a ser apresentada em tela, exigindo mais do processador. Conforme o que vimos, podemos dizer então que a placa de vídeo é um dos componentes mais importantes em um computador, impactando diretamente a experiência do usuário. Logo, a escolha de uma boa placa é imperativa. O mercado de placas de vídeo é atualmente dominado por duas empresas, a AMD e a NVIDIA. Cada empresa possui placas em diversos tamanhos e modelos, variando com isso seu poder de processamento. No ano de 2020, ambas empresas lançaram novas séries, sendo as top de linhas a AMD Radeon RX 6900 e a NVIDIA RTX 3090. Nesse vídeo, vamos discutir um pouco sobre a RTX 3090. Com um preço de aproximadamente $1.500, a RTX 3090 traz a nova arquitetura da NVIDIA, Ampere, e promete jogos em 8K a 60 FPS. A placa traz as seguintes configurações: uma GPU GA102, composta por 28,3 bilhões de transistores, com 10.495 núcleos CUDA, 82 núcleos RT de segunda geração e 328 núcleos Tensor de terceira geração. Os núcleos Tensor são os núcleos de inteligência artificial usados no DLSS, recurso da NVIDIA que reconstrói uma imagem de menor resolução em alta, a partir de inteligência artificial. Logo, jogos podem rodar em Full HD internamente, mas visualizar o conteúdo em 4K. Temos também uma velocidade de clock de 1,4 GHz, que pode subir até 1,7 GHz com modo turbo. Memória RAM dedicada de 24 GB de GDDR6X, interface de memória de 384 bits e largura de banda de 936 GB por segundo. Para demonstrar um pouco as diferenças entre a arquitetura atual e a anterior, vamos realizar uma breve comparação, encontrada na própria documentação da arquitetura Ampere, onde podemos perceber a evolução da mesma em relação à arquitetura anterior da NVIDIA, a Turing. Aqui temos um frame trace do jogo Wolfenstein Youngblood rodando na RTX 2080 Super, com a arquitetura Turing. Temos a comparação das velocidades para a geração de um frame, velocidade que vai variar de acordo com quantos núcleos e o tipo do núcleo envolvido no processo. Temos que, usando somente os núcleos CUDA, os shaders, levariam 51 milissegundos para rodar cada frame, aproximadamente 20 FPS. Rodando o processo nos núcleos CUDA e RT simultaneamente, o tempo cai para 20 milissegundos, aproximadamente 50 FPS. E ao adicionar os núcleos Tensor, habilitando o DLSS, esse tempo é agora de 12 milissegundos, aproximadamente 83 frames por segundo. Agora, realizando o mesmo processo na RTX 3080 com a arquitetura Ampere, temos que, utilizando somente shaders, ou seja, CUDA cores, leva-se 37 milissegundos para gerar o frame, aproximadamente 27 FPS. Utilizando shaders mais RT simultaneamente, tem-se um tempo de 11 milissegundos, aproximadamente 90 FPS. E com a utilização da segunda geração de simultaneidade, este tempo é de somente 6,7 milissegundos, ou seja, de aproximadamente 150 FPS. Pode-se perceber a grande diferença na quantidade de FPS entre as duas placas, principalmente quando usado o sistema de simultaneidade. Podemos perceber, através dessa comparação, uma pequena amostra da evolução da arquitetura. Mas o que exatamente mudou? Bem, mencionarei 3 mudanças. A utilização de cores RT de segunda geração e Tensor Core de terceira, gerando uma taxa de transferência de dados até 2 vezes maior, e um novo SM,
Streaming Multiprocessor, que possui 2 FP32, ou seja, gerando uma performance dobrada do mesmo em comparação a Turing. Aqui podemos ver a estrutura do SM da arquitetura Turing. Reparem que há somente um slot de FP32 por unidade. Já aqui temos o SM da Ampere. Vejam que agora temos 2 FP32. A maioria das cargas de trabalho gráficas são compostas por operações de 32 bits de ponto flutuante, ou seja, FP32. Logo, a Ampere, ao possuir 2 vezes a capacidade da Turing, acaba entregando uma melhor performance. A arquitetura Ampere também foi projetada para eficiência, desde o design do circuito até o algoritmo. Os resultados dessa busca podem ser visualizados aqui. Reparem que para um mesmo nível de performance, no caso 60 fps, a GPU Ampere chega a possuir uma melhora de performance por watt quase 2 vezes maior que sua antecessora. Outras novidades da Ampere são a utilização da HDMI 2.1, update mais recente da especificação HDMI, e a introdução da feature RTX I/O. O 2.1 adiciona suporte para Ultra High Resolutions e taxa de atualização de 8K em 60 Hz e 4K em 120 Hz. Já a RTX I/O está relacionada ao tempo de carregamento de jogos. Os jogos atuais vêm continuamente aumentando seu tamanho, e esta tendência se manterá nas próximas gerações. Os maiores jogos chegam a ocupar mais de 200 GB, valor 3 vezes maior que 4 anos atrás. Para reduzir esses tempos de carregamento, começou-se a utilizar SSDs, já que hard drives são limitados a uma taxa de transferência de 50 a 100 MB por segundo. Já os SSDs de quarta geração chegam até 7 GB por segundo. Historicamente, os dados de leitura dos jogos eram lidos do hard disk usando a CPU para descomprimir a imagem do jogo. No entanto, com o aumento da performance de storage, sistemas de arquivos convencionais e APIs se tornaram gargalos no sistema, já que para descomprimir dados de um SSD a 7 GB por segundo, seriam necessários mais de 20 CPU cores. Ou seja, os dados comprimidos são necessários, mas a CPU não consegue acompanhar. É nesse ponto que entra a RTX I/O, sendo a mesma um conjunto de tecnologias que permitem um rápido carregamento e descompressão de jogos, acelerando a performance I/O em até 100 vezes quando comparada a hard drives e APIs de storage tradicional. Esta feature é utilizada junto ao novo Direct Storage da Microsoft, trazendo uma descompressão GPU-based, sem perdas, ou seja, permitindo que leituras realizadas através do Direct Storage permaneçam comprimidas e sejam entregues à GPU para descompressão. Ao fazer isso, remove-se a carga sobre a CPU, movendo os dados do storage para a GPU de uma maneira eficiente, comprimida e melhorando a performance do I/O. Esta descompressão sem perdas é implementada com kernels de alta performance, programados assincronamente. Ainda muito a se discutir, o tópico é muito extenso, mas nesse vídeo resolvi focar somente no mais essencial. Então, com o resumo de hoje ficou um pouco mais claro o papel desempenhado por esses dispositivos? Espero que sim. Obrigado e até a próxima.